Excelentíssimo senhor Cláudio Portela, presidente em exercício desse Conselho Nacional, excelentíssimo senhor Leonardo Carvalho, conselheiro relator, excelentíssimos senhores membros deste Conselho Nacional do Ministério Público, senhores serventuários, senhoras e senhores aqui presentes. Este pedido de providências foi baseado em 4 entrevistas concedidas pelo requerido a órgãos de imprensa. Essas entrevistas ocorreram nos dias 30 de março, nos dias 25 de abril e no dia 27 de abril. É importante esse destaque temporal, porque no dia 22 de março, o ministro Teori Zavascki havia concedido uma liminar na reclamação 23.547 para avocar os procedimentos que tramitavam perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, ou seja, os procedimentos que estavam sob atribuição do requerido, e decretar o sigilo do material colhido naqueles procedimentos. E, ato contínuo, também decretou o segredo de justiça em relação a todos os procedimentos avocados. Então, eram 4 inquéritos e 8 cautelares. Todas, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, foram colocados em segredo de justiça. O requerido afirmou tese contrária em suas informações. No entanto, se Vossas Excelências entrarem agora no site do Supremo Tribunal Federal, poderão constatar que a reclamação e os procedimentos a ela vinculados estão em segredo de justiça. Então, aqui não há dúvida, é um fato, está no site do Supremo Tribunal Federal, eu repito, a reclamação 23.547. Então, esses procedimentos todos estão em segredo de justiça por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ora, se estão em segredo de justiça, o que justifica o requerido a conceder entrevistas a órgãos de imprensa? Independentemente do conteúdo, já não poderia. Se a matéria está em segredo de justiça, não poderia conceder entrevistas. Mas, superado este ponto, e indo aos termos das entrevistas concedidas, é inequívoco que houve antecipação de juízo de valor negativo em relação ao requerente. Vamos começar da entrevista concedida ao portal IG no dia 30 de março. Diz o requerido: me parece que o Instituto Lula, que tinha sido limpo na véspera, não encontramos os equipamentos de informática ativos lá dentro. Ou seja, ele está falando sobre uma das cautelares. E prossegue: segundo o procurador, a limpeza de equipamentos deve ser considerada obstrução de provas e está sob investigação da operação. Então, ele próprio faz o juízo de valor e diz que está sob investigação. Essa é a primeira entrevista. Segunda entrevista, a revista Época. O próprio repórter faz consignar: embora o requerido evite fazer, aspas, juízos definitivos, não esconde a convicção a que chegou a força-tarefa que investiga o esquema de compras. São respostas dadas pelo requerido ao jornalista. Então, se nós formos considerar que aqui não há juízo de valor, então eu acho que é melhor, isso não existe, juízo de valor não mais existe nessa atividade. E prossegue uma outra entrevista dada à Rádio Jovem Pan no dia 27 de abril. Ele disse: temos claramente pagamentos de empreiteiras que acabam beneficiando o ex-presidente e sua família, isso já era um indicativo. No entanto, há colaboradores que nos dão conhecimento de que o ex-presidente já sabia do esquema e o tinha aprovado. Mais adiante, quando um jornalista, que aliás é réu numa queixa-crime já recebida, proposta pelo requerente, faz uma pergunta e a resposta do requerido: mesmo porque ele também sabia de tudo, tinha o poder e a capacidade de impedir o resultado. Então, nesse sentido, ele não era apenas partícipe, daí sim o uso correto da teoria do domínio do fato. Ele é autor do crime. Então, essas palavras são palavras textuais apresentadas nas entrevistas que foram anexadas aos autos e estão à disposição de Vossa Excelência para serem consultadas. Então, fora a questão de estarem, como eu disse,
os procedimentos sob segredo de justiça determinado pelo Supremo Tribunal Federal, as entrevistas dão conta, de forma inequívoca, de uma antecipação de valor, de juízo negativo, e mais do que isso, ele chega a afirmar aqui a prática de crime. Ora, isso aqui é praticamente impor, pela via da imprensa, uma condenação que não existe, uma condenação que jamais ocorreu. É o processo paralelo, é o trial by media, que deve ser censurado, até porque a lei censura isso. Como consignou o eminente conselheiro relator, o artigo 236 da legislação pública da União é clara a dispor, nos seus incisos, o dever de sigilo, o dever de guardar segredo sobre assuntos de caráter sigiloso, o dever de urbanidade, que também deve compreender não fazer afirmações graves sobre a reputação de pessoas sem que haja um julgamento pelo Poder Judiciário. Mais do que isso, o próprio artigo 11 da Lei de Probidade diz que todo membro da administração configura, aliás, improbidade, revelar fatos ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. É importante consignar também que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que se preocupam com a necessidade do julgamento justo. E o julgamento justo pressupõe, dentre outras coisas, a observância da presunção de inocência. E a observância da presunção de inocência como regra de tratamento, durante o processo. Não é por outro motivo, como foi consignado nos memoriais entregues a Vossas Excelências, que o Comitê, aliás, de Direitos Humanos das Nações Unidas, em diversos julgados, já fez consignar a impossibilidade do Estado fazer afirmações, antecipações de juízo de valor daquele que está sob a persecução do Estado. Então, eu citei 2 julgados nos quais esse comitê aplicou penalidades a Camarões e a Bielorrússia por terem, esses estados, através de seus membros de persecução, antecipado o juízo de valor em relação a processos ainda em curso. Aqui nem processo há. Aqui, como eu disse, há inquéritos e ações cautelares. Então, nem réu o requerente é. A despeito disso, o requerido entendeu possível ir à imprensa dizer que o requerente praticou um crime. É uma avaliação de valor em relação a cada assunto que está em discussão no inquérito ou em inquéritos que tramitam em segredo de justiça. Então, vejam, senhores, não há sequer denúncia aceita, não há condenação, mas isto não inibiu o requerido de ir à imprensa e fazer antecipações de juízo de valor, de fazer afirmações que, evidentemente, causam indevido constrangimento ao jurisdicionado. Então, aceitar esta conduta é negar, aliás, vigência às leis que eu mencionei aqui, é negar vigência à própria resolução deste Conselho, é negar vigência aos tratados internacionais, e aí nós vamos cair na mesma situação de Camarões da Bielorrússia, que permitiram que os seus membros fizessem indevida antecipação de juízo de valor e pudessem, então, desprezar a regra da presunção de inocência como regra de tratamento. Eu faço o registro apenas que essas não foram as únicas entrevistas concedidas. Se Vossas Excelências forem à internet, poderão localizar diversas outras entrevistas. Por curiosidade, eu fui verificar Doutor, o número encerrou de... o tempo de Vossa Excelência. Só para concluir, senhor presidente, só o número de vídeos com entrevistas, hoje, no Google, são 304 mil vídeos produzidos a partir de entrevistas do requerido a respeito deste caso. E, apenas para concluir, eu lembro a Vossas Excelências que este Conselho Nacional, no dia 18 de abril de 2012,
num procedimento já citado, inclusive na inicial, já disse, já afirmou que membro do Ministério Público não pode conceder entrevista com antecipação de juízo de valor. Doutor, então, muito obrigado. Se doutor. formos, haverá mudança de posicionamento. Então, eu peço, diante desses esclarecimentos, a concessão da liminar nos termos em que foi pleiteado. Presidente, me permitiria um esclarecimento de fato, só para que não haja nenhum tipo de interpretação. O pedido feito é para que o requerido se abstenha de emitir novos juízos de valor a respeito de apuração ainda não concluída em relação ao requerente. Então, não é para que ele não se manifeste, é para que haja abstenção de novos juízos de valor até que haja a conclusão das investigações. Só para deixar claro que não é... Ok, esclarecido, doutor. Muito obrigado.